Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 561. Aqui do Conquistador mais 1.04. Aqui do Conquistador, 76.889. Ele se moveu. Finalmente se moveu. Sentindo a onda em seu espírito, Darien caiu na gargalhada incontrolável, seus olhos brilhando com uma luz selvagem e ardente. Desde que Kaido Sensei o instruiu em vano, sua força estava paralisada. Ele ainda se lembrava claramente de que, após sua batalha feroz com Bullet, ele havia avaliado cuidadosamente o estado de seu corpo. Naquela época, suas estatísticas eram mais ou menos assim. Físico, 92.112, corpo indestrutível. Força, 83.291, força do gigante. Velocidade, 83.833, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento de habilidades de Akuma no Mi, 85.894, cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 72.715, destruição interna, forma demoníaca. Observação aqui, 75.121, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 75.577. Darien lembrou que mesmo depois daquela batalha intensa com Bullet, seus atributos quase não mudaram, especialmente seu físico, que só melhorou menos de 0,2 pontos. Desde então, mesmo enfrentando nomes como Gekko Moria ou Mihawk, não houve nenhum crescimento perceptível. No final, a força dele simplesmente não foi suficiente para colocar pressão real sobre ele. Mas agora, enfrentando Gold Roger, o futuro rei dos piratas e um dos piratas mais poderosos vivos, um único choque destruiu completamente as algemas do Aqui do Conquistador, concedendo a ele um aumento enorme de 1,04. Com um progresso tão visível, como Darien poderia se importar com os ferimentos espalhados por seu corpo? Valeu muito a pena. Este foi um aumento de 1,04. Pode parecer insignificante, mas se fosse alguém fraco como Gekko Moria, Darien nem sabia quantas vezes teria que esmagá-lo com o Aqui do Conquistador para atingir o mesmo crescimento. Mais importante, depois de apenas um confronto, Darien pôde sentir claramente um foco e uma nitidez sem precedentes em si mesmo, provavelmente motivados pela tremenda pressão que Roger havia exercido. Sua vontade, corpo e instintos de combate gradualmente se fundiam e se sublimavam. Seu Aqui da observação também se elevou graças a essa união perfeita de espírito e carne. Observação Aqui mais 0,86. Esta foi a primeira melhora em seu Aqui de observação desde que sua aula com Charlotte Katakuri terminou. Sim, é isso aí. Sangue escorria de seus braços para o chão. Darien limpou o sangue do canto da boca com a mão, rindo descontroladamente. Seus cabelos negros dançavam, e seu manto branco manchado de sangue ondulava loucamente atrás dele. Uma aura ainda mais violenta, fundida com seu armamento aqui, irrompeu e se transformou em uma tempestade vermelha escura, visível a olho nu, rachando o chão e os prédios próximos sob seu peso opressivo. O vice-almirante da marinha abriu os braços e riu loucamente, cerrando lentamente os punhos. Relâmpagos vermelhos crepitavam em seus dedos e antebraços, estalando e sibilando com energia violenta. Como esperado, só é divertido quando luto contra um verdadeiro monstro como você, Roger. Ao ver Darien rindo como um louco, todos na equipe de Roger ficaram visivelmente abalados, com os olhos arregalados e a boca aberta. Ele é louco, completamente louco. Ele não sente dor, ele está claramente gravemente ferido. Este monstro, Buggy e Shanks principalmente estavam tremendo por inteiro. Diante da loucura avassaladora e da pressão demoníaca que emanava do vice-almirante da marinha, suor frio encharcava suas testas e seus lábios empalideciam, enquanto o terror do primeiro encontro voltava vividamente às suas mentes. Rayleigh e Gaban, por sua vez, exibiam expressões sombrias. Trocaram olhares e nos olhos um do outro, viram a mesma profunda gravidade. Porque eles claramente perceberam. Apesar dos ferimentos graves, a aura do pirralho da marinha não estava enfraquecendo, estava ficando ainda mais forte. Ele estava se adaptando rapidamente à pressão de lutar contra Roger. E agora, com sua força de vontade condensada ao extremo, seu Aqui de armamento começou a manifestar raios vermelhos. Um fenômeno que só aparecia quando alguém alcançava um nível supremo de maestria sobre seu próprio Aqui. Isso é problema. Rayleigh apertou os lábios numa linha fina e instintivamente estreitou os olhos. Wahaha! Você tem muita habilidade, garoto. Roger, no entanto, parecia completamente despreocupado com a transformação de Darien, ou talvez ele tenha notado e simplesmente não se importado. Segurando a lâmina de grau Supremo Ace envolta em raios pretos e vermelhos, ele olhou para Darien com um olhar cheio de admiração e aprovação, rindo muito. Faz muito tempo que não me sinto assim. De repente, ele virou a cabeça e gritou para Rayleigh e os outros. Escutem, ninguém tem permissão para interferir. Sem nem esperar por uma resposta, Roger se virou para Darien, com o espírito de batalha brilhando em seus olhos, e disse em voz alta. Darien, seu pirralho, vamos ter uma luta de verdade, sem regras. Darien deu um passo à frente, as palmas das mãos pressionadas no chão rachado, o corpo inclinado para a frente como uma fera inquieta. Seus olhos brilhavam carmesim como um relâmpago enquanto ele sorria. Não poderia ser de outra maneira. Estrondo. Com uma força explosiva vinda de todos os 4 membros, o chão sob seus pés se estilhaçou enquanto ele disparava para frente como uma fera selvagem solta. Uahara! Roger caiu na gargalhada e correu para encontrá-lo, espada em uma mão. Os dois investiram um contra o outro mais uma vez e colidiram com um estrondo. Ao mesmo tempo,
Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. Sengoku estava de ótimo humor, preparando-se para desfrutar de um agradável chá da tarde. Na mesa de chá, um bule de chá fumegante estava pronto e ao lado, um prato de porcelana continha uma pilha de biscoitos senbei recém-assados e perfumados, enchendo o escritório com seu rico aroma. Ultimamente, o desenvolvimento dos fuzileiros navais era impressionante. Liderados por Darren e outros jovens monstruosos da geração de ouro, sangue novo assumia cargos importantes, tornando-se a espinha dorsal da organização. Tanto o moral quanto a força de combate haviam apresentado um salto substancial. No passado, com tão poucos oficiais capazes, Sengoku era forçado a supervisionar tudo pessoalmente. Afinal, comandar Garp era praticamente impossível. Mas agora, com forças fortes e confiáveis sob seu comando, e depois de suprimir repetidamente os grandes piratas do Novo Mundo, Darren havia até derrotado Shiki, alcançando o maior feito desde a Batalha do Vale de Deus. Naturalmente, a própria estrela de Sengoku havia ascendido. Uma promoção a almirante da frota era apenas uma questão de tempo. Embora tenha havido um incidente com os candidatos Shichibukai sendo caçados, Sengoku, embora aparentemente cumprisse as ordens rígidas do governo para investigar, internamente não levou isso muito a sério. Afinal, aqueles candidatos eram piratas. Se morressem, morriam. Por que se preocupar tanto? Além disso, se eles foram mortos, isso não provaria que eram fracos demais para cumprir o papel de Shichibukai? É claro que ordens do governo ainda tinham que ser cumpridas. Quando se deparou com essa questão espinhosa, a primeira pessoa em quem Sengoku pensou foi em Darren. Engenhoso, poderoso e astuto o suficiente para lidar com qualquer problema. Darren foi a escolha perfeita. E Darren não o decepcionou. Desde que Darren tomou medidas, não houve um único incidente semelhante. Está tudo indo bem. Teremos que acelerar o processo de promoção daquele garoto, Darren, a candidato a almirante. Sengoku refletiu alegremente enquanto se sentava no sofá, servindo-se de uma xícara de chá. Bang! De repente, a porta do escritório se abriu. O mensageiro entrou cambaleando, com pânico estampado no rosto. Almirante Sengoku, algo terrível aconteceu. Sengoku lançou-lhe um olhar descontente e disse calmamente, tentando projetar autoridade. Calma. Comigo aqui, não há problema que não possa ser resolvido. O mensageiro respirou fundo e se forçou a se acalmar, embora sua voz ainda tremesse. O vice-almirante Darren está travando uma batalha feroz com piratas na Ilha dos Homens-Peixe. Sengoku ergueu uma sobrancelha, um pouco confuso, mas ainda assim pegou sua xícara de chá com compostura, sorrindo levemente. E qual é o problema? A Ilha dos Homens-Peixe pode ser politicamente sensível, mas confio que o garoto Darren consegue lidar com isso. Eles são apenas piratas. Ele tomou um gole tranquilo de seu chá quente. É a tripulação pirata do Roger. Sengoku espirrou chá por todo lugar, levantando-se bruscamente enquanto olhava fixamente para o mensageiro. O que? Capítulo 562. O que você disse? O rosto de Sengoku se contorceu em choque. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Como aquele pirralho do Darren foi parar na Ilha dos Homens-Peixe? Não, esse nem era o ponto principal. A verdadeira questão era, por que ele estava lutando contra Roger lá? Com sua força atual, como ele poderia ser páreo para Roger? A mente de Sengoku girava descontroladamente. Ele nem se deu ao trabalho de limpar o chá da boca, enquanto sua expressão mudava de um lado para o outro. Ele sabia melhor do que ninguém o quão poderoso Roger era. Mesmo que ele se juntasse a Garp, ele não poderia garantir a vitória. Especialmente no nível deles, verdadeiras forças de alto nível, raramente havia muita diferença de poder. A menos que houvesse alguma supressão de habilidade especial ou uma vantagem ambiental, era quase impossível determinar um vencedor rapidamente. No passado, quando Garp conseguia encurralar a tripulação de Roger, isso acontecia principalmente graças ao poder de fogo avassalador dos fuzileiros navais. Darren pode ter alcançado firmemente a força de nível de almirante agora, mas contra uma figura lendária e dominante como Roger, ele ainda tinha uma lacuna a preencher. Não. Sengoku de repente respirou fundo, forçando-se a se acalmar, e murmurou para si mesmo. Se for apenas Roger, mesmo que Darren não consiga vencer, ele deve pelo menos conseguir recuar facilmente. Com aquele físico monstruoso dele, Roger não seria capaz de matá-lo rapidamente. Sim, deve estar certo. Naquele momento, o mensageiro engoliu em seco e acrescentou. De acordo com informações, todos os piratas do Roger estão na Ilha dos Homens-Peixe. Sengoku, por que você não disse isso antes? Seus olhos se arregalaram de raiva quando ele agarrou o mensageiro pelo colarinho, espalhando cuspe por todo lugar. O pobre mensageiro parecia que estava prestes a chorar. Não foi você quem acabou de dizer. Fique calmo, o velho está aqui, nada é insolúvel. Ele tremeu e disse. Eles já começaram a lutar. A situação exata ainda não está clara. Sengoku resmungou soltando e caminhou em direção à sua mesa com um olhar sombrio, pegando o Denden Mushi militar e colocando-o nas mãos do mensageiro. Me pegue, Garp, agora. O mensageiro hesitou e sussurrou. Mas o almirante Sengoku, o vice-almirante Garp estão de férias. A raiva de Sengoku aumentou novamente. Ele bateu na mesa e rugiu. Não me importa se ele está de férias ou não. O mensageiro estremeceu e desceu apressadamente. Depois de alguns toques, a ligação foi completada. Buahaha. Sengoku, você tem um tempinho para me ligar para conversarmos? A voz alta de Garp veio através do Denden Mushi. Ah, e a propósito, eu não roubei o senbei do seu escritório. Não é de se espantar que toda a caixa de senbei tenha sido misteriosamente reduzida à metade. Sengoku rangeu seus molares furiosamente, mas agora não era a hora de acertar contas. Ele disse em voz profunda. Garp, suas férias acabaram. Darren está travando uma batalha feroz com piratas na Ilha dos Homens-Peixe. Você está de férias por aqui, certo? Vá imediatamente e apoio. Do outro lado, deitado preguiçosamente em uma cadeira de praia sob o sol, Garp riu casualmente. O Darren está bem forte agora.
Não preciso me intrometer. Finalmente consegui alguns dias de folga. Seu oponente é Roger. Houve um breve momento de silêncio no Dendemushi. Então veio o som de uma cadeira de praia virando e um copo quebrando. Diga aquele pirralho do Darem para aguentar firme. Eu já estou a caminho. O rugido de pânico de Garp ecoou pela linha. Sengoku. Perto da entrada da Ilha dos Homens Peixe. A área num raio de 1000 metros já havia sido reduzida a escombros e terra arrasada. Poderosas ondas de choque, misturadas com relâmpagos pretos e vermelhos, explodem densamente no ar, irradiando-se para fora. Todos, incluindo a tripulação pirata de Roger, recuaram para longe, observando horrorizados as duas figuras se chocando em meio às ruínas. Com os corações tomados por um choque avassalador. Raios de espada pretos e vermelhos, punhos envoltos em trovões. Os dois estavam completamente consumidos pela fúria da batalha. Cada colisão era como meteoros colidindo, explodindo com uma força devastadora. Acima da Ilha dos Homens Peixe, o mar de nuvens foi destruído e reunido novamente. E até mesmo a enorme membrana de bolha que envolvia a ilha mostrou ondulações visíveis sob o impacto da tempestade infernal, fazendo Netuno e os outros homens-peixe tremerem de medo. Wahaha! Isso é incrível! Além do Garp e do Nelgat, não imaginei que haveria mais ninguém que pudesse lutar comigo assim. No ar, Roger riu muito, seus olhos brilhando em vermelho. Seus olhos e nariz estavam inchados e roxos, e havia sangue escorrendo pelo canto da boca. Mas ele não se importava nem um pouco, estava completamente perdido na emoção da batalha. Enquanto falava, ele atacou com uma espada envolta em Aki, rápido como um raio. A lâmina vermelho-sangue cortou o vice-almirante em investida direto do ar para o chão, lançando uma enorme nuvem de poeira para o céu. Um segundo depois, uma figura encharcada de sangue saiu disparada da cratera enfumaçada. Nesse ponto, Darem estava coberto de inúmeros cortes, sangue jorrando e seu corpo parecia ter sido arrastado por um tanque de tinta. Mas a loucura em seus olhos só aumentou, e o sorriso no canto de sua boca não pôde ser reprimido. Ele até conseguia ouvir o som do seu corpo ficando mais forte a cada impacto. Aqui do Conquistador mais 0,76. Aqui do Conquistador mais 0,89. Aqui do Conquistador mais 0,87. Aqui do Conquistador mais 0,92. A força do Aqui do Conquistador estava aumentando a uma velocidade sem precedentes. Nesse ritmo, ele logo ultrapassaria a marca dos 80 pontos. E com base na experiência passada, qualquer estatística que ultrapassasse 80 pontos desbloquearia um novo bônus de entrada. Algo que Darem estava ansiosamente esperando. Não desista agora, Roger. Você prometeu uma luta mano a mano. Darem sorriu ferozmente, suas mãos formando garras de dragão com 3 dedos no ar, a ferocidade de seu Aqui de armamento explodindo em raios vermelhos enquanto ele investia em direção à garganta de Roger. Levante as calças, não deixe elas caírem de novo. Ryuzoken. Roger ergueu sua espada longa bloqueando o golpe de frente. Faíscas voaram violentamente enquanto ele ria alto. Wahaha, não se preocupe. Essa luta é só entre nós dois. E dessa vez, troquei por uma fivela de cinto de plástico. Os dois entraram em choque e se separaram instantaneamente, pisando forte no chão enquanto investiam um contra o outro mais uma vez. O céu escureceu. Ao longe, Hyleg, Gaban e os outros ouviram as palavras de Roger e não conseguiram evitar contrair os cantos da boca, com os rostos cheios de linhas pretas. Só o idiota do capitão deles cairia numa provocação tão óbvia. Capitão Hyleg, não deveríamos ir juntos? Vamos matar aquele fuzileiro aqui. Naquele momento, Bug correu com o rosto vermelho de ansiedade. Ele estava apavorado. Quanto tempo havia passado? Aquele fuzileiro naval aterrorizante já estava forte o suficiente para lutar de frente com o Capitão Roger. Embora estivesse sendo suprimido, até mesmo Roger precisaria de algum tempo para derrotá-lo em sua forma demoníaca. Se não pudessem matá-lo agora e deixá-lo escapar. Bug tremeu todo. Ele não tinha esquecido que Marine queria matar ele e Shanks. Capítulo 563. Quando Bug pensou em como ele e Shanks, bem, principalmente ele mesmo, quase foram mortos por aquele fuzileiro naval sinistro. Seus dentes coçaram de raiva e suor frio escorreu por suas costas. Outros fuzileiros navais sempre tinham seus capitães como alvo. O que os piratas do Roger tinham a ver com ele, Bug? Veja o Garp, por 10 anos, ele só foi atrás do Roger, sem nunca incomodar o resto da equipe. O resto podia simplesmente ficar de lado e assistir ao show. Mas aquele fuzileiro naval insidioso, depois de não conseguir derrotar Roger, teve a coragem de ir atrás dele e de Shanks, 2 meros aprendizes. Que tipo de fuzileiro naval faz isso? Até os piratas têm que seguir algum tipo de código. E agora, finalmente, uma oportunidade única havia chegado. Matar aquele fuzileiro naval de uma vez por todas. A Ilha dos Homens Peixe era isolada, enterrada a 10.000 metros de profundidade. Mesmo que aquele fuzileiro tivesse habilidades raras de voo, e daí? Ele ainda era um usuário de Akuma no Mi, amaldiçoado pelo mar, sem nenhuma maneira real de escapar daquele lugar. Se todos os piratas do Roger atacassem juntos, eles poderiam matá-lo antes que os reforços da marinha chegassem. Entretanto, quando Bug gritou, os outros da equipe permaneceram impassíveis, olhando para ele e dizendo: "Você quer ir? Vá em frente." Bug. Hyleg sorriu amargamente, deu um tapinha no ombro de Bug, mas não disse nada. Roger estava completamente perdido na luta agora, o sangue fervendo, ninguém podia detê-lo. Aqueles que eram fracos seriam esmagados apenas tentando sobreviver entre esses dois monstros. E aqueles fortes o suficiente para interferir sabiam que era melhor não se envolver. Hyleg e os outros entendiam muito bem a personalidade de Roger. Quando ele ficava sério, nada nem ninguém conseguia fazê-lo voltar atrás. Mesmo que tentassem ajudar, o próprio Roger seria o primeiro a se opor. Trocando olhares, Hyleg e Gaban só conseguiram suspirar desamparadamente. Essa batalha não seria decidida facilmente.
Embora Roger, com sua força no auge dos mares, pudesse suprimir Darren, o físico do pirralho da marinha era simplesmente monstruoso demais. Ele havia treinado um corpo indestrutível, que podia reduzir a maior parte do dano até mesmo dos ataques de destruição interna do armamento aqui, sem mencionar a defesa adicional de sua forma demoníaca. Com a combinação e amplificação de ambos, a força física bruta daquele pirralho fuzileiro naval pode já superar o corpo de balão de ferro da Big Mom, e talvez até mesmo de Kaido. A única área em que ele pode ficar um pouco aquém de Kaido é na capacidade de recuperação. Afinal, Kaido, a criatura mais forte na terra, no mar e no ar, era um usuário do tipo Zoan com durabilidade e regeneração monstruosas, enquanto Darren era do tipo Paramecia. Mesmo assim, seria quase impossível para Roger acabar com Darren rapidamente. Espere. Rayleigh de repente percebeu algo. Porque Darren estava aqui na Ilha dos Homens Peixe. E com seu comportamento passado, tão astuto, tão decisivo, tão cauteloso, como ele poderia ousar atacar os piratas do Roger sozinho? A testa de Rayleigh franziu-se profundamente. Uma forte sensação de inquietação cresceu dentro dele. A Ilha do Homem-Peixe ficava na garganta do Novo Mundo, 10.000 metros abaixo da Headline. Cercado pelas profundezas esmagadoras, era o paraíso para os Homens-Peixe, mas uma armadilha mortal para os humanos. As palavras de Bug não estavam erradas. A Ilha dos Homens-Peixe era realmente um lugar perfeito para capturar um inimigo. Mas esse inimigo não precisava ser Darren. Poderia facilmente ser eles, os piratas do Roger. Os olhos de Rayleigh se arregalaram e seu coração disparou. A Ilha dos Homens-Peixe não ficava longe da divisão G1 da Marinha ou mesmo do quartel-general da Marinha. Reforços poderiam chegar até eles em poucas horas. E com as maquinações profundas de Darren, quem sabia quantas forças ele já havia posicionado por perto? E se, em vez de eles matarem Darren, fosse Darren quem os estivesse atrasando? Quando as principais forças da Marinha chegassem e fechassem a Ilha dos Homens-Peixe, a tripulação de Roger não teria mais saída. Rayleigh estreitou os olhos, encarando o vice-almirante que era repetidamente abatido por Roger, mas continuava rindo loucamente, avançando repetidamente. A sensação de desconforto em seu peito aumentava a cada segundo. Tinha que ser isso. Aquele pirralho estava usando deliberadamente a natureza combativa de Roger contra ele, arrastando-o para uma luta individual, até mesmo disposto a sofrer ferimentos graves só para ganhar tempo. Ele estava esperando reforços do quartel-general da Marinha. Caso contrário, por que ele sorriria tão descontroladamente quanto mais ferido ficava? Se ele só queria uma boa briga, por que não ir atrás de outra pessoa? Barba Branca, Kaido, Big Mom, todos eram alvos excelentes. Por que escolhê-los? Os piratas do Roger. Tinha que ser isso. Caramba! Eles quase caíram na armadilha dele. Quanto mais Rayleigh pensava nisso, mais errado parecia. Suas palmas já estavam começando a suar. Todos preparem-se. Estamos recuando. Rayleigh falou de repente num tom frio e áspero. Assim que as palavras saíram de sua boca. Vou preparar o navio, disse Gaban, com a expressão tensa. Ele entendeu imediatamente a intenção de Rayleigh. Sem a menor hesitação, ele se virou e correu em direção ao porto interno da Ilha dos Homens-Peixe, desaparecendo de vista depois de alguns passos rápidos. Eles obtiveram as informações de que precisavam, não havia motivo para ficar mais tempo. Vendo a reação de Rayleigh e Gaban, os outros rapidamente perceberam e começaram a fazer as malas sem pensar duas vezes. Apenas Bug ficou ali confuso, falando ansiosamente. Recuar? Mas claramente estamos em vantagem. Shanks agarrou o nariz vermelho de Bug, rangendo os dentes em frustração. Acorde. Por que você acha que Darren está nos atacando de forma tão imprudente? A frota do quartel-general da Marinha pode já estar a caminho. Bug congelou por um segundo, então imediatamente saiu correndo atrás de Gaban, com suas pernas girando como pás de um moinho de vento. Gaban-san, espere por mim. Todos. No momento em que os piratas do Roger estavam inquietos, uma aura repentina e avassaladora surgiu à distância, fazendo o chão tremer sob seus pés. O que é aquilo? Rayleigh e os outros viraram a cabeça em descrença. No chão rasgado e estéril, o vice-almirante dos fuzileiros navais, encharcado de sangue, levantou-se lentamente de uma enorme cratera, com sangue escorrendo de seus braços. O sangue cobrindo seu rosto fez com que suas feições já ferozes e bonitas parecessem ainda mais selvagens. Uma onda incontrolável de aura irrompeu de seu corpo, e tênues raios negros e vermelhos pareciam cintilar e crepitar no ar. Rachadura! Rachadura! Sob os olhares horrorizados dos incontáveis soldados do castelo Ryugu, rachaduras começaram a se espalhar centímetro por centímetro pelo chão, pelas paredes dos edifícios próximos e pelas superfícies dos recifes de corais, avançando para fora enquanto a própria terra parecia gemer sob a pressão absoluta. O aqui do conquistador dele está afetando a matéria. Shanks engoliu em seco, seu rosto ficou pálido e murmurou baixinho. Aqui do conquistador, 80.715, afeta a matéria. Capítulo 564. Shanks mal podia acreditar no que via. À distância, todo o ambiente e o céu haviam mudado drasticamente. Um ciclone vermelho escuro, claramente visível a olho nu, transformou-se em ondas de ar, irrompendo constantemente do corpo do fuzileiro. Os prédios e o chão ao redor racharam sob a pressão. Os detritos ricochetearam no chão, e muitas fontes e rios interiores da Ilha dos Homens-Peixe foram agitados pelas explosões violentas. Este era o aqui do conquistador tão poderoso que afetava fisicamente o mundo ao seu redor. A cena chocante ficou profundamente gravada no coração do jovem Shanks. Olhando fixamente para aquela figura aterrorizante, como um deus-demônio, um pensamento louco de repente passou por sua mente.
Será que eu, realmente consigo me tornar tão forte? Perto dali, Kozuki Oden, que ainda estava recebendo tratamento, estava sentado com uma expressão horrorizada, seu olhar gradualmente ficando vazio. Uma profunda e esmagadora sensação de desamparo surgiu em seu coração. A sensação de derrota transparecia em seus punhos cerrados e no sangue escorrendo de onde suas unhas perfuraram sua pele. Aquele cara, ele ficou ainda mais forte. Mas eu... Ele olhou para o único braço que lhe restava, sua visão tingida de vermelho pelo sangue que pingava dele. Eu posso, realmente derrotá-lo novamente? A tênue luz de esperança pareceu desaparecer em um instante. Heilig e os outros arregalaram os olhos e seus rostos mudaram drasticamente. Aqui do Conquistador avançado. Não houve erro algum. Com a experiência que tinham, eles perceberam rapidamente que o Aqui do Conquistador do Pirralho da Marinha havia atingido o nível de Aqui do Conquistador avançado. Apenas aumentando sua aura, ele conseguia liberar completamente seu Aqui, essencialmente mantendo-o ativo o tempo todo. O sinal mais claro do Aqui do Conquistador avançado era sua capacidade de afetar fisicamente os arredores, até mesmo sacudindo navios. Apenas passar por ele era suficiente para derrubar guerreiros experientes no chão. Como isso é possível? Ele está ficando mais forte quanto mais luta. Crocus ficou tão chocado que inconscientemente ajustou seus óculos. Como médico do navio pirata de Roger, ter sido convidado pessoalmente por Roger e Heilig disse muito sobre suas habilidades médicas e sua percepção, as melhores do outro lado do mar. Com seus olhos aguçados, Crocus podia facilmente dizer que a condição física de Darren era terrível. Esses tipos de ferimentos brutais teriam matado uma pessoa comum há muito tempo. Mesmo assim, esse monstro continuava pulando por aí como se nada tivesse acontecido. Só isso já seria compreensível. Afinal, ele tinha um físico comparável ao da criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Mas ficar mais forte no meio da batalha, isso era simplesmente absurdo. Ele está se adaptando à pressão que Roger está colocando sobre ele. Crocus disse em voz baixa e grave, com um medo indescritível escondido em seu tom. Ao ouvir essas palavras, o resto da equipe de Roger ficou tenso, suas pupilas se contraíram e um arrepio percorreu suas espinhas, porque eles entenderam exatamente o que ele quis dizer. É o instinto dos seres vivos se tornarem mais fortes. Em essência, trata-se de adaptar-se à pressão externa. Por exemplo, criaturas que vivem em frio extremo por muito tempo desenvolvem maior resistência e armazenam mais gordura para sobreviver. Em ambientes quentes, as criaturas desenvolvem mais glândulas sudoríparas para liberar o excesso de calor. A evolução humana não é diferente. É o processo de adaptação contínua à pressão externa. Este também é o princípio fundamental por trás do treinamento e do crescimento. Aplicar constantemente a pressão externa adequada ajuda o corpo a se adaptar e a ficar mais forte. Como aumentar gradualmente os pesos ao treinar força, ou estender a duração do exercício ao treinar resistência, ou aumentar a força de impacto ao fortalecer o corpo. Quanto a determinar se a pressão aplicada é apropriada. Essa é a diferença entre um ótimo professor e um medíocre. Um ótimo professor sabe aplicar a quantidade certa de pressão. Um modelo ruim pode ficar muito mole ou muito duro, o que pode levar à falha ou até mesmo à morte. Então, Roger era algum tipo de grande professor lendário? De jeito nenhum. Acontece que o pirralho da marinha estava usando seu físico monstruoso para sobreviver à pressão insana que Roger estava jogando nele. Essa é a vantagem de um corpo incrivelmente resistente. Se ele fosse fraco, um único golpe ou corte o teria destruído. Como ele se adaptaria a qualquer coisa? Então, se eles continuarem lutando, aquele fuzileiro naval ficará cada vez mais forte. Talvez até. O homem-peixe Sumbel disse, com a voz um pouco dura. Ele nem percebeu que a mão que segurava seu tridente estava começando a tremer levemente. Os outros também ficaram abalados e ficaram em silêncio por um instante. Sumbel não terminou a frase, mas todos entenderam o que ele quis dizer. Aquele fuzileiro naval, mesmo que não hoje, um dia ficaria forte o suficiente para ficar ao lado de seu capitão. Não podemos deixá-los continuar lutando. Heilig pensou sombriamente enquanto observava o vice-almirante rugir novamente, lutando mais ferozmente a cada ferimento. Uahaha! Sua aura ficou mais forte. Isso é emocionante. Sentindo a aura cada vez maior de Darren, Roger riu alegremente em vez de ficar alarmado, o espírito de luta em seus olhos ficando mais intenso, como uma chama ardente, aumentando constantemente. A figura de Darren era como uma besta negra manchada de sangue, aparecendo de repente acima de Roger, suas garras de dragão de 3 dedos rasgando o ar com um som estridente. E ele riu ferozmente enquanto mergulhava. Tudo isso graças a você. Estrondo. As garras do dragão e a longa espada colidiram fortemente, explodindo em uma onda de choque devastadora. Assim que os dois estavam em um impasse, a expressão de Roger mudou de repente. Uma figura com cabelos dourados desceu paralelamente ao chão e avançou, aparecendo atrás do vice-almirante dos fuzileiros navais num piscar de olhos e atacando com uma espada. Pego de surpresa, as costas de Darren foram rasgadas, expondo o osso, e sangue jorrou profusamente. Seu rosto ficou pálido e ele caiu do ar no chão, explodindo em uma enorme cratera. Heilig, o que você está fazendo? Roger gritou com raiva. Roger, cala a boca. Não vê? Aquele garoto está te usando para treinar. Disse Heilig, com os dentes cerrados. E daí? Estou me divertindo lutando. Roger não recuou. Ao ouvir isso, Heilig ficou tão bravo que quase cerrou os dentes. Esse idiota. De qualquer forma temos que ir. Temos a informação. E os fuzileiros navais podem chegar a qualquer momento. Disse Heilig com urgência. Os fuzileiros navais. Roger franziu a testa. Ao ver a reação dele, Heilig finalmente deu um suspiro de alívio. Parecia que aquele cara ainda tinha um pouco de inteligência, afinal. Então o Gat vem?
Roger parecia ter pensado em algo, e seus olhos brilharam, ansioso para tentar. A visão de Rayleigh ficou escura. Os piratas do Roger. Zumbido. Naquele momento, uma voz baixa de repente veio do porto interno da Ilha dos Homens Peixe, à distância. Vamos! Os olhos de Rayleigh se estreitaram, e sem cerimônia, ele passou o braço em volta do pescoço de Roger, agarrou seu colarinho e correu na direção da voz. Foi o sinal de Gaban de que tudo estava pronto e eles poderiam zarpar a qualquer momento. O resto da tripulação pirata de Roger também saiu correndo. Todos eles eram muito habilidosos em fugir dos fuzileiros navais. Capítulo 565. Os piratas Roger fugiram rapidamente, mostrando que esta não era a primeira vez que faziam uma fuga tão precipitada. Num piscar de olhos, o Ouro Jackson já havia içado suas velas e saído em disparada do mar interior da Ilha dos Homens Peixe. Ao longo do caminho, a tripulação dos piratas Roger pulou no convés, cumprimentando-os aos outros com altas risadas. Pessoal, vamos zarpar novamente. Roger sorriu, esfregando os hematomas e feridas no rosto, e brandiu sua espada Meito com uma risada alta. Rugido. Todos comemoraram em uníssono, imersos em alegria. Você acha que consegue escapar assim? Está sendo otimista demais? Nesse momento, uma voz fria e rouca veio de muito atrás deles, fazendo com que os sorrisos em seus rostos congelassem. Acelerar. A expressão de Rayleigh mudou ligeiramente, incitando o timoneiro a aumentar a velocidade. Todos viraram a cabeça na direção da voz, com expressões subitamente sérias. Alguns não conseguiram conter o grito de surpresa. Como ele ainda consegue ficar de pé? Tudo que eles conseguiam ver era uma figura alta e ereta balançando na fumaça espessa. Nas ruínas desoladas e manchadas, uma figura alta e ereta se levantou instável na fumaça espessa. Seu corpo estava coberto de sangue e cicatrizes entrecruzadas, parecendo um demônio do inferno. A aura negra representando a forma do diabo desapareceu gradualmente de seu corpo, revelando um vice-almirante da marinha, que estava ofegante. Isso realmente doeu. Você realmente é o rei das trevas, Rayleigh. Uma dor ardente percorreu as costas de Darin, fazendo-o franzir a testa e ficar ainda mais pálido. A força de Rayleigh já havia atingido o nível Yonkou, quase no mesmo nível de Roger. Um ataque tão furtivo, e no momento em que ele e Roger estavam envolvidos em uma batalha sangrenta, era completamente imprevisível. Se não fosse por seu corpo indestrutível e sua forma demoníaca, aquele único golpe envolto no Aqui do Conquistador o teria facilmente cortado em dois. Com esse pensamento em mente, Darin ergueu os olhos e olhou casualmente para a tripulação pirata de Roger enquanto eles navegavam para longe. De repente, ele curvou os lábios e revelou seus dentes brancos manchados de sangue. Um sorriso feroz. Droga! Fogo! Disparem os canhões! Ao ver o olhar feroz de Darin, os piratas do Roger no convés sentiram seus corações dispararem e, por algum motivo, um frio de gelar os ossos os invadiu. Buggy empalideceu e não conseguiu conter um grito. Aquele olhar assassino era como estar sendo observado por um fantasma, causando arrepios na espinha. Naquele momento, cada um deles se lembrou de uma coisa. Rei do Mar do Norte Roger Darin era um cara que nunca perdoou ninguém. O Ouro Jackson foi repentinamente tomado pelo som de canhões, e uma após a outra, balas de canhão pretas assobiavam pelo ar, caindo como uma tempestade sobre o vice-almirante. Estrondo. As balas de canhão explodiram uma após a outra no corpo do vice-almirante e ao redor dele, e o chão de repente ficou cheio de chamas violentas e fumaça preta. Em meio ao mar oscilante de fogo e fumaça preta, a figura demoníaca permaneceu imóvel. Com a visão bloqueada, os membros da tripulação pirata de Roger só conseguiam ver vagamente a figura distorcida se movendo lentamente. Ele levantou a mão direita. As pupilas de Rayleigh se contraíram como se ele tivesse pensado em algo. Seus olhos estavam vermelhos, e ele inconscientemente agarrou o punho da espada em sua cintura e gritou friamente. O golpe dele está chegando. Quando ele terminou de falar, os piratas do Roger ficaram surpresos. Um corte? Que barra! Espere! Não pode ser! Suas expressões mudaram imediatamente. Kozuki Oden, que estava gravemente ferido e incapaz de se mover, só pôde ser carregado para o convés com os olhos vermelhos. Vá, Otto! Uma voz fria surgiu das chamas ardentes. No momento seguinte, foi como se flores de cerejeira estivessem voando pelo ar, como um sonho. O mar de chamas foi aberto, a fumaça espessa foi aberta, o ar foi aberto, a terra e todos os obstáculos, como edifícios na trajetória de voo, foram cortados em um instante. Tudo foi cortado. Arrastando a onda de força de propulsão eletromagnética, a espada Meito cruzou uma distância de milhares de metros em um instante com velocidade imparável. Deixe-me fazer isso. Uma figura elegante apareceu de repente na proa do navio, com cabelos negros presos em um lindo rabo de cavalo alto e um lenço enrolado na cabeça. Ele segurava um par de machados de batalha frios e brilhantes em cada mão, cruzou-os e atacou Meito de frente com uma expressão feroz. Estrondo. Um rugido abafado ecoou, e todo o corpo de Gaban foi jogado para trás como se tivesse sido atingido de frente por um navio de guerra Booster Call viajando a toda velocidade. Suas pálpebras tremeram descontroladamente enquanto seu corpo deslizava 10 metros para trás. O impacto poderoso se espalhou, e todos sentiram o navio balançar violentamente sob seus pés, dificultando ficar de pé. Naquele momento, eles finalmente viram o que Gaban estava bloqueando. Uma espada. Era a espada do lendário grande pirata Shiki, o Leão Dourado. Shanks e Buggy ofegaram em uníssono. O fuzileiro naval estava claramente muito ferido para se mover, mas ainda assim possuía capacidades ofensivas aterrorizantes. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Gaban. Ele franziu os lábios, inquieto, sentindo as mãos ficarem dormentes. Afinal, ele é o terceiro membro mais bem colocado da tripulação pirata de Roger. Antes que os outros tivessem tempo de comemorar, aquela voz fantasmagórica soou novamente. Então, e a segunda espada? Svi.
A luz feroz da espada rasgou o ar novamente, e tudo em seu caminho pareceu ser cortado e murcho. Uma das espadas Meito de Shiki, Kogarashi. Caramba! Hyleg praguejou baixinho e sacou sua espada para enfrentá-lo. Esse pirralho da marinha era muito problemático. Seus ataques eram complexos e variados, e seu físico era quase indestrutível. Ele não conseguia imaginar ninguém naquele mar que pudesse derrotá-lo 1 contra 1. Mas ele não teve escolha a não ser agir. Qualquer um podia ver. O pirralho insidioso da marinha não estava mirando nas pessoas do navio, mas no próprio Oro Jackson. A longa espada branco-prateada tilintou ao sair da bainha, deixando um rastro de raios pretos e vermelhos, e atingiu a luz da espada em alta velocidade com precisão milimétrica. Estrondo. Faíscas explodiram quando Kogarashi foi arremessado para longe pela espada de Hyleg. Aterrissando com um leve suspiro, Hyleg cerrou os dentes e insistiu. Use isso. Não prolongue isso. Todos congelaram. Foi a primeira vez que viram o normalmente calmo e composto primeiro imediato Hyleg parecer tão tenso e inquieto. Mas no segundo seguinte, eles entenderam o porquê. Em algum momento desconhecido, uma intenção assassina pesada, fria e sufocante tomou conta de todos eles. O próprio ar ao redor deles pareceu congelar e parar de fluir. A tripulação pirata de Roger congelou instintivamente no lugar, com os rostos perdendo a cor, como se seu sangue tivesse sido sugado. Ei, não pode ser. Shanks engoliu em seco, seu rosto ficou pálido e ergueu a cabeça rigidamente. Esse lunático. Vamos todos morrer aqui. Bug agarrou a cabeça em pânico e gritou de terror. Um após o outro, o resto da equipe de Roger também percebeu. Suas expressões se transformaram em horror enquanto eles lentamente olhavam para cima, apenas para sentir como se tivessem mergulhado em um abismo congelado. Refletida em suas pupilas fortemente contraídas, uma espada colossal, negra como breu com padrões de chamas roxas cintilantes, pairava no alto da ilha dos Homens-Peixe. A ponta da espada apontava diretamente para eles. Era como a lendária espada de Damocles, simbolizando o julgamento e a fronteira entre a vida e a morte. Atire neles. O rosto de Kozuki Oden ficou pálido em um instante. Emma. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 566. Naquele momento, toda a ilha dos Homens-Peixe caiu em um silêncio mortal. O mar de nuvens se abriu de repente. Uma espada negra amaldiçoada pairava no alto do céu, com seu diâmetro tão grande quanto um navio de médio porte e seu comprimento se estendendo infinitamente em direção aos céus. A ponta afiada e ameaçadora apontava para baixo, mirando diretamente o Oro Jackson. Embora pairasse imóvel no céu, uma sensação ilimitada de pavor irradiava dele, lançando um terror avassalador sobre todos abaixo. Isto. Netuno, rei do castelo Ryugu, levantou a cabeça horrorizado, encarando a visão inacreditável, seu coração parecendo parar. E não foi só ele. Por toda a ilha dos Homens-Peixe, milhões de Homens-Peixe mergulharam em pânico inimaginável. Eles reconheceram isso. Todo mundo reconheceu. Era a lâmina amaldiçoada que uma vez perfurou a ilha flutuante de Shiki em Marineford, o quartel-general da marinha. Acabou. Netuno engoliu em seco, o medo tomando conta dele enquanto suas mãos tremiam incontrolavelmente ao redor do tridente dourado. E se essa espada amaldiçoada realmente atingisse? Uma imagem aterrorizante passou pela sua mente. A ilha dos Homens-Peixe seria atravessada inteira. A membrana protetora da bolha se romperia, a água do mar inundaria, e seria um massacre. Atire neles, Emma. Uma voz fria e sem emoção, como um pronunciamento divino de julgamento final, ecoou. Chiado. Raios de arcos azuis de eletricidade, visíveis a olho nu, serpenteavam e dançavam ao longo da enorme lâmina de Emma. Um estrondo pesado soou e a espada amaldiçoada, impulsionada por um campo magnético violento quase fervente, foi lançada em direção ao Oro Jackson a uma velocidade espantosa. Caiu loucamente. A uma velocidade tão assustadora, o atrito com o ar acendeu um brilho vermelho intenso, que rapidamente se transformou em chamas visíveis. Um golpe de espada como um golpe dos deuses. Um golpe de espada que trouxe desespero absoluto. Uahara! Darren, você realmente conseguiu lançar um movimento tão poderoso. Naquele momento, uma risada calorosa e desenfreada ecoou do Oro Jackson. Estrondo. Uma tempestade carmesim irrompeu daquela figura, com fluxos de raitei preto e vermelho se entrelaçando e se espalhando, formando uma teia que bloqueava o céu. Em meio à forte tempestade de Aqui, uma figura carmesim saltou do convés como um deus fantasmagórico. Seu olhar ardente e focado se fixou na espada gigante caindo do céu, seu rosto cheio de determinação e resolução inabaláveis. Segurando uma longa espada cheia de raios pretos e vermelhos em ambas as mãos, ele mordeu com força, rindo ousadamente enquanto golpeava para cima. Comparado à descida de Emma, a figura de Roger parecia lamentavelmente pequena, como uma mariposa correndo em direção às chamas de longe. No entanto, aos olhos de todos, a força brilhante e avassaladora que irrompeu de Roger naquele momento pareceu ofuscar até mesmo aquela colossal lâmina de julgamento, ofuscando a todos. No instante seguinte, Roger, espada na mão, colidiu de frente com a espada gigante negra. Estrondo. Uma enorme onda de choque explodiu em ondas ondulantes, varrendo todos os cantos da ilha dos Homens-Peixe, espalhando areia e detritos. Todos foram jogados no chão, com os rostos congelados de terror. O impulso da queda de Emma subitamente parou. Eu consegui! Roger agarrou sua espada com as duas mãos e riu alto. Mas no instante seguinte sua expressão congelou. Não, eu não segurei. Uma força avassaladora, muito além do que um humano poderia resistir, surgiu da lâmina enorme de Emma, como uma onda gigante.
atingindo a pequena figura de Roger e forçando-o para trás. Entretanto, a interceptação de Roger fez com que a trajetória de Emma mudasse ligeiramente, e sua força enfraquecesse em mais da metade. A espada amaldiçoada que teria atravessado o Oro Jackson raspou o casco do navio, arrancando enormes pedaços de madeira e do convés. O revestimento tremeu violentamente, prestes a se estilhaçar, deixando os piratas do Roger horrorizados. Agora, Rayleigh rugiu com os olhos vermelhos. Está chegando! Gabon gritou. Todos imediatamente agarraram tudo que podiam no convés, agarrando-se firmemente. Um enorme cano de canhão se estendia da popa. Uma luz branca ofuscante se reunia e surgia. De repente, uma corda voou alto pelo convés, enrolando-se perfeitamente no pescoço de Roger e apertando-o antes que ele pudesse reagir. Estrondo. O canhão de ar disparou, lançando o Oro Jackson para o alto em alta velocidade. O navio atravessou o portão destruído da Ilha dos Homens-Peixe e mergulhou no mar profundo além. Ao mesmo tempo, a lâmina gigante de Emma atingiu o chão atrás deles, causando outro tremor de terra com poeira e detritos subindo. Mar profundo. A belíssima Ilha dos Homens-Peixe rapidamente desapareceu atrás deles, enquanto à sua frente se estendia um abismo escuro e sem fim. O navio se estabilizou gradualmente à medida que navegava mais fundo no mar. Uahara! Conseguimos de novo. Roger caiu no convés, arrancou a corda do pescoço e riu muito. A adrenalina de dançar entre a vida e a morte o encheu de excitação, lembrando vividamente de que ele ainda estava vivo. Os outros estavam ofegantes, esparramados no convés sem nenhuma preocupação com a aparência, parecendo sobreviventes de um desastre. Estava muito perto. Lembrando-se do terrível golpe de espada anterior, uma sombra de desamparo e pavor cruzou seus rostos novamente. Se o capitão Roger não tivesse intervindo no momento crítico para desviar daquela espada amaldiçoada, o Oro Jackson teria sido destruído instantaneamente. Sem o navio, eles teriam ficado presos na Ilha dos Homens-Peixe. E quando os fuzileiros navais chegaram, não haveria escapatória. Eu nunca mais quero ver aquele fuzileiro naval. Ele é ainda mais assustador que o Garp. Bug estava agachado no convés, segurando a cabeça com as mãos trêmulas, todo o corpo tremendo e o terror estampado no rosto. Enfrentar outros inimigos era uma coisa, mas contra aquele fuzileiro naval, todo ataque era para matar. Não houve nenhuma resistência. Ao lado dele, Shanks apertou os lábios rachados com força, permanecendo em silêncio. Oden, o que houve? Rayleigh de repente percebeu que algo estava errado e se virou para olhar para Kozuki Oden. Todos congelaram. Eles viram Kozuki Oden, gravemente ferido, caído no convés, com o rosto mortalmente pálido e os olhos cheios de angústia. Seus punhos estavam cerrados com força. Minha espada. Ame no Abaquiri. Todos ficaram atonitos. Eles viram claramente. A bainha da espada de Oden estava vazia. Será que ele poderia ter se perdido no caos agora mesmo? Mas antes que pudessem oferecer qualquer palavra de conforto, as expressões de Roger, Rayleigh e Gaban mudaram bruscamente. Um brilho escarlate surgiu no fundo de suas pupilas. Eles se viraram simultaneamente. No mar profundo à frente à esquerda, um facho de holofote intenso subitamente perfurou a escuridão. Momentos depois, um navio de guerra com cabeça de cachorro e revestimento rompeu as correntes e sombras turbulentas com um ímpeto feroz. De pé, orgulhosamente na proa do navio de guerra, com os braços cruzados e a capa esvoaçando, estava uma figura imponente que irradiava uma aura profunda e feroz. Buahaha! Roger, finalmente te peguei. O herói dos fuzileiros navais. Punho de ferro Garp. Capítulo 567. É o Garp. Ai, que azar! Ao ver o navio de guerra com cabeça de cachorro e a figura corpulenta parada na proa, o rosto de Bug empalideceu instantaneamente. Agarrando a cabeça, ele gritou freneticamente. O que houve, Bug? Você não disse que preferia enfrentar o Garp do que aquele fuzileiro? Shanks, que estava ao lado dele, não conseguiu evitar provocá-lo. Droga! Shanks, calha a boca. Bug agarrou o rosto de Shanks com as duas mãos, rangendo os dentes. Eu só estava comparando. Comparando, entendeu? Shanks apenas riu. Ao ver isso, os outros também caíram na gargalhada, suas expressões muito mais relaxadas do que quando estavam na Ilha dos Homens-Peixe. Eles tiveram que admitir que, embora a força esmagadora de Garp superassem muito a de Darin, por algum motivo, Darin os deixou com uma sensação de pressão ainda maior. O estilo de luta implacável e implacável daquele fuzileiro naval lhes deu o mesmo terror que sentiram ao enfrentar Shiki, o Leão Dourado, durante a Batalha de Edward. Em comparação, Garp, apesar de mais forte, era pelo menos um inimigo familiar. Enfrentá-lo foi um pouco menos devastador. Buahaha! Roger, desta vez quero ver para onde você corre. A risada alta de Garp ecoou pelas profundezas do mar. No convés do navio de guerra, os fuzileiros navais estavam ocupados sob pressão, suando profusamente enquanto carregavam fileiras de balas de canhão em uma esteira rolante, entregando-as ao lado de Garp. Venha e experimente o fogo do meu canhão. Garp casualmente pegou uma bala de canhão preta, sorriu para Roger, respirou fundo, deu um passo à frente e a atirou com imensa força. Apesar da imensa pressão da água do mar profundo, que deveria ter reduzido o poder de fogo do navio de guerra, sob o arremesso de Garp, a bala de canhão disparou como um torpedo, rompendo violentamente o mar em direção ao Oro Jackson. Um súbito clarão de que de espada partiu a bala de canhão ao meio, fazendo-a explodir em meio às correntes turbulentas. Bum! Um rugido profundo e abafado ecoou, o som distorcido debaixo d'água. Não estou com vontade de brincar com você hoje, Garp. Roger riu alto, segurando sua longa espada. Enquanto Garp continuamente atirava balas de canhão neles como fogo de artilharia rápida, os piratas do Roger se moviam rapidamente para contra-atacar. Os dois lados lutaram para frente e para trás, parecendo tão familiarizados com os movimentos um do outro que era como se tivessem ensaiado inúmeras vezes antes.
Explosões sacudiram o mar profundo, agitando as correntes em um redemoinho ainda mais espesso e escuro. O Ouro Jackson ascendeu rapidamente, rasgando as ondas enquanto navegava para longe, com o navio de guerra com cabeça de cachorro logo atrás, antes de ambos desaparecerem gradualmente no mar escuro como breu. Ilha dos Homens-Peixe. Palácio Ryugu. A estátua do deus do mar ainda jazia caída no salão de banquetes, e ao lado da enorme cratera desgastada pelo tempo. A mesa do banquete estava repleta de pratos requintados e recém-preparados. Os chefes reais do Palácio Ryugu entravam e saíam apressados, encharcados de suor, trazendo continuamente comida fresca para a mesa, sem ousar sequer levantar a cabeça. À frente do salão, liderados pelo rei Netuno, os altos funcionários do castelo Ryugu observavam nervosamente enquanto o vice-almirante da marinha devorava a comida em grandes bocados, com os rostos fixos em sorrisos ansiosos, mal ousando respirar. Os ferimentos horríveis do vice-almirante finalmente pararam de sangrar. Com exceção de alguns ferimentos particularmente graves que foram simplesmente enfaixados, o resto do seu corpo ferido permanecia exposto ao ar, com uma aparência brutalmente selvagem. Prato após prato de comida era enfiado em sua boca sem a menor pretensão de boas maneiras, comendo como um animal voraz. Tigelas e pratos de tamanho quase humano rapidamente se empilharam em pequenas montanhas ao lado dele. No entanto, o vice-almirante não deu sinais de que iria parar. Mesmo depois de consumir comida suficiente para dezenas, se não centenas de pessoas, seu estômago não dava sinais de estar cheio. Somente depois de meia hora inteira, quando toda a equipe da cozinha do Palácio Ryugu estava quase desmaiada de exaustão, Darren finalmente largou o garfo e pegou um guardanapo limpo para limpar a boca. Vice-almirante Darren, você já comeu o suficiente? Netuno não tinha mais o menor resquício da dignidade ou nobreza esperadas da família real da Ilha dos Homens-Peixe. Ele olhou nervosamente para o vice-almirante da marinha, forçando um sorriso irônico. Bem, estou quase pela metade. Darren lançou-lhe um olhar indiferente. Desde que seu físico ficou mais forte, seu apetite e desejo por comida também se tornaram cada vez mais exagerados. Principalmente após uma grande batalha, o consumo de força física era enorme. Ele poderia facilmente comer sozinho a quantidade destinada a 100 pessoas. Embora seus ferimentos não fossem tão graves, o golpe final quase esgotou sua resistência completamente. Foi por isso que ele não perseguiu a tripulação pirata de Roger quando eles fugiram. Ele já havia garantido que viera buscar, e persegui-los precipitadamente só colocaria em risco problemas para si mesmo. Ele pegou um charuto e o mordeu. Antes que ele pudesse pegar seu isqueiro, o ministro do Palácio Ryugu, com aparência de tartaruga, correu até ele, sorrindo obsequiosamente enquanto se apressava para acender o charuto de Darren. Permita-me ajudá-lo, vice-almirante Darren. O primeiro-ministro tartaruga fez uma profunda reverência, suor frio encharcando o casco em suas costas. O fuzileiro naval parado diante dele não era nada parecido com os outros. Ele era um completo louco. Quando se tratava de lutar, ele não se importava se a Ilha dos Homens-Peixe era uma nação membro do governo mundial, nem se importava com status real. Se ele decidisse matar, ele o faria sem hesitação. Mais importante ainda, ele realmente tinha autoridade para agir. O Palácio Ryugu era culpado de abrigar um grande pirata e sua tripulação. Com tal acusação imposta a eles, nem mesmo o governo mundial interviria para protegê-los. Este fuzileiro naval poderia varrer o Palácio Ryugu do mapa sem sofrer nenhuma consequência. Darren estreitou os olhos ligeiramente enquanto observava o ministro trêmulo acendendo seu charuto, falando indiferentemente. Não precisam ficar tão nervosos. Se eu realmente quisesse atuar, nenhum de vocês sobreviveria. O rosto de Netuno escureceu instantaneamente. O primeiro-ministro tartaruga estremeceu ainda mais, mas forçou um sorriso ainda mais amplo e respeitoso. Sim, claro, obrigado pelo seu trabalho duro. Você não tem ideia de quanto tempo nós, do Palácio Ryugu, esperamos pela sua chegada. Ouvimos falar do seu nome lendário há muito tempo. Se você não tivesse chegado à Ilha dos Homens-Peixe a tempo de expulsar a tripulação pirata de Roger, aqueles piratas malvados, não saberíamos o que fazer. Como vocês sabem, a tripulação pirata do Roger é terrivelmente forte. Nós, do Palácio Ryugu, estamos sob enorme pressão. Queríamos resistir, mas não tínhamos força. Não é que não estivéssemos dispostos a lutar contra a tripulação pirata de Roger, mas há muitos civis inocentes na Ilha dos Homens-Peixe. Para a segurança deles, só podíamos fingir que cooperávamos e implorar por paz. Portanto, sua chegada aqui, ajudando nossa tribo de Homens-Peixe a expulsar a tripulação pirata de Roger, é o maior favor não apenas ao Palácio Ryugu, mas à Ilha dos Homens-Peixe e a toda a raça dos Homens-Peixe. Capítulo 568. O primeiro-ministro tartaruga ficava cada vez mais animado enquanto falava, com o rosto vermelho de emoção. Se você não tivesse chegado a tempo, não saberíamos o que fazer. Maldita tripulação pirata do Roger. Aqueles desgraçados até nos ameaçaram com força. Ele acenou com raiva suas mãos de tartaruga. Mas a Ilha dos Homens-Peixe é uma nação membro do governo mundial. Sempre fomos leais ao governo e aos fuzileiros navais. Como poderíamos nos curvar às ameaças deles? É que nossa força era muito fraca, então, no final, não tivemos escolha a não ser fingir. Sua chegada é realmente uma bênção para nós. Ouvindo a descarada distorção dos fatos feita pelo primeiro-ministro Tartaruga, Netuno e os outros ministros do Palácio Ryugu não conseguiram evitar desviar o olhar, com os cantos da boca se contraindo levemente. Então essa é a verdade. Parece que entendi mal todos vocês. Darren observou a performance do primeiro-ministro Tartaruga com grande interesse, sorrindo enquanto casualmente soprava um anel de fumaça. Ele tinha que admitir, esse cara era muito talentoso. Você não pode ser culpado. Afinal, você estava apenas cumprindo seus deveres, levando suas responsabilidades a sério. Todos nós podemos entender isso.
Afinal, quem neste vasto mar não sabe que você, vice-almirante Darin, o rei do Mar do Norte, é o fuzileiro naval mais devotado à justiça e o inimigo jurado do mal? Percebendo que o tom de Darin havia suavizado um pouco, o primeiro-ministro Tartaruga torceu o bigode, curvou-se profundamente na cintura e sorriu ainda mais amplamente. Ele estava apavorado que aquele temível fuzileiro naval pudesse se apegar à questão de abrigar a tripulação pirata de Roger e se recusar a desistir. Uma situação como aquela poderia sair do controle rapidamente. Uma vez que se alastrasse para o nível político, as consequências seriam catastróficas. Afinal, os humanos e o governo mundial nunca confiaram verdadeiramente na raça dos homens-peixe. O relacionamento deles já era tão tenso quanto água e fogo. Se Darin insistisse em perseguir esse crime, a Ilha dos Homens-Peixe estaria acabada. Ao ouvir as palavras lisonjeiras do primeiro-ministro Tartaruga, tão sinceras que quase pareciam estar afirmando fatos, Darin quase acreditou. Se não fosse por sua clara autoconsciência. Parece que você me conhece muito bem, ele disse com um meio sorriso. O primeiro-ministro Tartaruga exclamou animadamente. Claro! Todos do outro lado do mar dizem que Sua Majestade, o rei do Palácio Ryugu, é o cavaleiro que protege a Ilha dos Homens-Peixe. Mas entre os 5 milhões de habitantes da Ilha dos Homens-Peixe, quem não sabe que a marinha é nosso verdadeiro escudo? Netuno. O primeiro-ministro Tartaruga fingiu não notar o rosto de Netuno ficando mais escuro e continuou com um sorriso brilhante. Vice-almirante Darin, você, o maior amigo da raça dos Homens-Peixe, é o verdadeiro herói. Desta vez, você salvou a Ilha dos Homens-Peixe dos malignos e cruéis piratas Roger. Realmente não sabemos como agradecer o suficiente. O Palácio Ryugu preparou um pequeno presente para você. Por favor, não o considere pequeno demais. Com isso ele bateu palmas. Logo depois, um esquadrão de soldados do Palácio Ryugu entrou cambaleando, ofegantes enquanto carregavam grandes baús para o salão. Com baques pesados, eles os depositaram no chão, e pilhas brilhantes de tesouros de ouro e prata se espalharam, fazendo barulho pelo chão. A luz ofuscante do tesouro imediatamente ofuscou o brilho das pérolas noturnas que iluminavam o salão de banquetes, criando uma cena de esplendor de tirar o fôlego. Ao verem as montanhas de tesouro, muitos ministros e guardas ficaram olhando com os olhos arregalados, completamente sem palavras. Essa tartaruga realmente sabe como lidar com as coisas? Darin sorriu satisfeito. Com seu status e influência atuais, o mero tesouro avaliado em alguns bilhões de dólares dificilmente seria suficiente para movê-lo. Mas o dinheiro não era o problema. O que importava era a atitude do Palácio Ryugu, e ele gostava muito desse tipo de atitude. Muito sensato, muito diplomático. Vice-almirante Darin, se precisar de mais alguma coisa, fique à vontade para nos avisar. O primeiro-ministro Tartaruga sorriu enquanto falava, sinalizando freneticamente para Netuno. Netuno rapidamente entendeu e riu secamente. Isso mesmo, vice-almirante Darin. Embora a Ilha dos Homens-Peixe não seja tão rica quanto muitas outras nações, ainda temos alguns tesouros interessantes. Os portões do cofre do Palácio Ryugu estão sempre abertos para você. Darin sorriu e acenou com a mão. Agradeço a ideia. Já que a Ilha dos Homens-Peixe obedece à lei e se opõe aos piratas malignos, naturalmente, não vou dificultar as coisas para você. A paz entre a tribo dos Homens-Peixe e os humanos não foi fácil. Como fuzileiro naval, é meu dever contribuir com meus humildes esforços para manter essa paz. Contanto que a Ilha dos Homens-Peixe não conspire com piratas, não terei problemas em explicar as coisas aos meus superiores. Caso contrário, as coisas podem ficar complicadas. Afinal, eu não sou um homem violento, entende? Ao terminar, o vice-almirante soltou um longo e desamparado suspiro, assumindo a aparência de alguém relutantemente sobrecarregado pelo dever. Netuno. Os ministros. A boca do primeiro-ministro Tartaruga se contraiu incontrolavelmente. Ele se achava descarado o suficiente, mas não esperava que alguém da marinha pudesse ser ainda pior. Não pôde deixar de sentir uma profunda admiração. Claro, nós entendemos. É difícil para todos. Nós entendemos perfeitamente. O primeiro-ministro Tartaruga assentiu com um sorriso, depois virou a cabeça e gritou ordens arrogantes para os soldados. O que você está fazendo aí parado? Apresse-se e embale os presentes corretamente. Contate o comboio mercante. O vice-almirante Darin não trouxe um navio de guerra desta vez, então mande tudo direto para Marineford, não mande para o Mar do Norte. Depois de dar ordens severas, o primeiro-ministro Tartaruga mais uma vez se virou para Darin, curvando-se profundamente com um sorriso bajulador. Já tomei as providências. Por favor, não recuse, vice-almirante Darin. É apenas uma pequena demonstração da nossa gratidão em nome do povo da Ilha dos Homens-Peixe. Enquanto falava, ele acenou novamente, incitando os soldados a se moverem rapidamente com o tesouro. Esse cara realmente sabe como lidar com as coisas? Darin murmurou interiormente, mas não recusou. Ele já estava acostumado com esse tipo de coisa lá no Mar do Norte. Se ele não aceitasse os presentes, Netuno provavelmente nunca mais conseguiria dormir em paz. Vendo a falta de objeção de Darin, todos os ministros do Palácio Ryugu finalmente soltaram um suspiro coletivo de alívio. Eles não tinham medo de dar dinheiro, eles tinham medo de que Darin não aceitasse. Mesmo que ele aceitasse apenas uma quantia simbólica, isso significaria que o assunto havia sido ignorado. Essa era a realidade do poder. Vice-almirante Darin, já que tudo isso foi um mal-entendido, por que você não guarda essa espada? Netuno nadou até lá, balançando sua enorme cauda, testando as águas com cautela. Enquanto falava, ele olhou discretamente para a entrada da Ilha dos Homens-Peixe. Em frente ao portão quebrado no chão em ruínas, a imponente espada amaldiçoada negra ainda estava profundamente incrustada, estendendo-se em direção às nuvens, sem fim à vista. Mesmo de longe, ele irradiava uma intenção assassina avassaladora e assustadora, como uma enorme parede de ferro formada de sangue seco, causando arrepios em todos que o viam. Certo. Olha para mim, eu esqueci completamente. Peço desculpas.
Darren deu um tapinha na testa com um olhar deliberadamente exagerado de surpresa. Todos... Capítulo 569. Você não esqueceu. Você fez isso de propósito. Mas nenhum deles ousou dizer isso em voz alta. Diante de um monstro como Darren, alguém ridiculamente poderoso e completamente imprudente, o raciocínio era inútil. A situação não lhes deixou escolha. A enorme espada amaldiçoada, com mais de 100 metros de altura, parecia um arranha-céu de 30 ou 40 andares no mundo moderno. Só de ficar em sua base e olhar para cima, eles se sentiam como formigas insignificantes. Sem mencionar que cada um deles conhecia o poder que aquela espada carregava. Mesmo sem Darren brandi-la ele mesmo, apenas um golpe daquela espada traria uma destruição inimaginável à Ilha dos Homens-Peixe. O vice-almirante levantou a mão casualmente. Arcos azuis de eletricidade cintilaram em sua palma enquanto a espada gigante distante emitia um rugido ensurdecedor. Tremores violentos percorreram o local, fazendo o chão e os prédios próximos tremerem visivelmente. Sob o olhar horrorizado de todos, a enorme espada rapidamente encolheu de volta ao seu tamanho normal. Depois se transformou em um forte clarão de luz negra e voou direto em direção a Darren. Estrondo. O salão de banquetes do castelo Ryugu foi imediatamente tomado por um frio congelante. Emma pairou silenciosamente na frente de Darren, e atrás dela estavam mais 3 raios de luz, flutuando silenciosamente no ar. Mais perto da esquerda de Darren estavam as 2 espadas de Shiki, Oto e Kogarashi. Mais perto da direita de Darren estava Emma, e um novo rosto. Esta espada era afiada e branco-prateada, com uma beleza aerodinâmica que vinha de sua fina confecção. O punho tinha 3 pontas e a lâmina tinha um padrão que lembrava nuvens flutuantes. Exibidos lado a lado com Emma, um branco e um preto, eles formavam um contraste impressionante. Estranhamente, quando a espada se aproximou, Darren notou Emma tremendo levemente, soltando um suave canto de alegria. Era como se amantes separados há muito tempo tivessem se reunido, ou velhos amigos se reencontrassem depois de anos separados, com suas presenças ressoando entre si. Olhando para a espada, Darren sorriu com satisfação. Diferentemente da aura rebelde demoníaca e sinistra de Emma, esta espada irradiava uma sensação de gentileza e calma, mas não perdia nada de seu fio afiado. Essa nitidez era sua única e absoluta característica. Ao contrário de Emma, que podia extrair aqui e transformá-lo em energia demoníaca, toda a existência desta espada era dedicada à afiação máxima, destruindo qualquer defesa com facilidade. Era uma das 21 lâminas de grande grau, forjada por um mestre artesão do país de Vano, ao lado de Emma. Dizia-se que uma delas era capaz de destruir até o inferno. Este era o meito conhecido como Ami no Abakiri, a lâmina que dizem ser capaz de cortar até os céus. Darren estendeu a mão e tocou levemente o cabo do Ami no Abakiri, querendo sentir sua textura delicada. Surpreendentemente diferente da feroz resistência inicial de Emma, Ami no Abakiri lutou apenas brevemente antes de se acalmar gradualmente, aceitando-o em silêncio. Darren fez uma pausa e olhou para Emma com uma expressão um pouco estranha. Ele então começou a infundir lentamente seu Aki no Ami no Abakiri. Um fluxo suave de Aki escorria de seu braço, como flores de cerejeira rodopiando ou um riacho serpenteando pelas rochas. Para evitar provocar uma reação exagerada, ele aplicou extrema gentileza, como se estivesse acalmando um novo amante. Pouco a pouco, sob a infusão do Aki de armamento de Darren, agora com uma força de 73, Ami no Abakiri começou a tremer, sua lâmina tremendo levemente. Quanto mais Aki ele despejava, mais violentamente ele tremia. Darren estreitou os olhos. Parece diferente. Se Emma era como uma baleia gigante devorando avidamente, então Ami no Abakiri era como um mar vasto e gentil, abraçando e afiando seu Aki. Sob sua influência, seu Aki parecia ficar cada vez mais aguçado. A força destrutiva de sua técnica de dano interno certamente se tornaria ainda mais aterrorizante com esta espada. O tremor tornou-se mais pronunciado, mais intenso. Como se estivesse chegando ao limite, Darren de repente soltou um grito agudo e aumentou ferozmente a infusão de Aki. No momento seguinte, Ami no Abakiri irrompeu com um zumbido agudo e penetrante, e uma aura terrivelmente afiada explodiu para fora dele, enviando arrepios pela espinha de todos no castelo Ryugu e fazendo os pelos de seus corpos ficarem em pé. Eles olharam surpresos para o meito, que parecia estar emitindo um zumbido alegre. Apenas por sua aura natural, eles sentiam a sensação de estarem presos, uma sensação inescapável de morte iminente. Como se pudessem ser cortados ao meio a qualquer momento. Bufar. Darren exalou levemente e recolheu seu Aki. A nitidez sufocante que cobria o castelo Ryugu desapareceu instantaneamente. Netuno e os outros soltaram simultaneamente um enorme suspiro de alívio com os corpos encharcados de suor frio. Ambas são espadas finas. Darren olhou para a dupla meito, Emma e Ami no Abakiri, na frente dele, com um pequeno sorriso no canto da boca. As características e o grau dessas duas espadas eram claramente superiores às Oto e Kogarashi de Shiki. Claro, isso não significa que Oto e Kogarashi eram ruins. Isso só mostrou que mesmo entre as 21 lâminas de grande grau, mais energia e esforço foram investidos na forja de Emma e Ami no Abakiri. Quanto ao verdadeiro poder de uma espada, ele dependia em grande parte da habilidade de seu portador. Não importa Oto e Kogarashi, se fosse Shiki. Ele provavelmente poderia massacrar Kozuki Oden com quaisquer 2 sabres padrão da marinha tão facilmente quanto fatiar melões. Kozuki Oden nunca foi capaz de extrair todo o potencial daquelas 2 lâminas. Em suas mãos, era simplesmente um desperdício. Mesmo assim, sentindo as auras imensamente diferentes dos 2 meito, Darren não pôde deixar de admirar o trabalho artesanal de Tengiyama e Tetsu. O país de Vano realmente fez jus à sua reputação. Suas técnicas bizarras e complexas eram impressionantes. Apesar de virem da mesma terra, as características dessas 2 espadas eram como a noite e o dia.
Darren coçou a barba por fazer no queixo. Se tivesse que colocar em termos humanos, Emma era como uma tentadora voraz de meias pretas, sempre ansiosa para drenar todo o sangue de seu mestre a qualquer momento. Ame no Abaquiri, por outro lado, era como uma tia vizinha, gentil e calorosa, de mente aberta e tolerante com todas as suas falhas. Um pouco tonta e silenciosamente receptiva. Ambos eram boas pessoas, não boas espadas. Depois de admirar sua mais nova aquisição, Darren sentiu seu humor melhorar bastante. Mas você, pirralho, ficar me olhando desse jeito não é muito educado, né? Ele virou a cabeça e avistou uma figura minúscula. Um rosto um pouco gordinho, com pele clara, cabelos pretos e curtos cobrindo metade dele, um capuz sobre a cabeça. Ela segurou as bochechas com as mãos, olhando para Darren com a seriedade de uma pequena adulta, enquanto uma pequena cauda de tubarão se mexia inquieta atrás dela. Capítulo 570. De onde veio esse pirralho? Darren franziu a testa, seu tom um tanto insatisfeito. Por algum motivo, ele sentiu uma aura estranha e inquietante vinda da pequena sereia de pele clara à sua frente. Era como se alguns de seus segredos tivessem sido revelados por seus olhos azuis reais. Ele não gostou dessa sensação. Percebendo a carranca de Darren, Netuno ficou surpreso e explicou apressadamente. Vice-almirante Darren, está em nossa famosa cartomante da Ilha dos Homens Peixe, seu nome é Chiarli. Chiarli Chan, não olhe para o vice-almirante Darren desse jeito, ele é nosso convidado mais honrado na Ilha dos Homens Peixe. Ele cerrou os dentes, nadou para frente e bloqueou Chiarli parcialmente com seu corpo. Timidamente, Darren ficou um pouco surpreso. Estreitou os olhos e encarou a pequena sereia fofa à sua frente. Por um momento não conseguiu conectá-la com a fria e misteriosa cartomante do futuro. A diferença em sua aparência e temperamento era enorme. Uma era uma garotinha, enquanto a outra era uma mulher mais velha, madura e fria. Você é uma cartomante? Darren guardou suas 4 espadas, deu um passo à frente e agachou-se na frente do pequeno Chiarli. Inesperadamente, a pequena Chiarli não demonstrou medo, apesar da idade, ao ver Darren se aproximando. Em vez disso, assentiu e disse seriamente com uma voz infantil. Isso mesmo. Ela também olhou para o poderoso vice-almirante da marinha à sua frente e de repente disse algo que fez a expressão de Darren mudar ligeiramente. Não consigo ver através de você. Seu destino é estranho. Parece que você não existe no passado deste mundo. Esta frase era extremamente vaga, e Netuno e os outros ficaram completamente confusos. Mas o coração de Darren estava comovido. Esse pirralho, tem alguma coisa errada. Ela realmente descobriu o maior segredo dele. Não existe no passado deste mundo. Outros podem não entender o que esta frase significa, mas Darren entendeu claramente. Não é isso que é um transmigrador? Ah? O que isso significa? Darren reprimiu suas emoções e perguntou com um sorriso. Balançou a cabeça timidamente, seu pequeno rosto branco enrugado como se ela estivesse presa em um problema difícil, e ela mordeu o dedo e disse. Não sei, mas uma coisa é certa, você é muito estranho. Eu nunca tive essa sensação antes. É como se seu destino estivesse envolto em névoa, e eu não consigo vê-lo claramente. Mesmo com aquele velho estranho com uma barba feita de pelos do nariz, eu conseguia ver algo. Eu adivinhava que ele estava prestes a morrer, mas antes de morrer, ele se sentaria no trono do rei, e inauguraria uma nova era. Ao ouvir isso, os rostos de Netuno e dos outros ministros do castelo Ryugu mudaram drasticamente. O primeiro-ministro Tartaruga ficou tão assustado que empalideceu e explicou apressadamente. Isso, crianças estão apenas falando bobagens, vice-almirante Darren, por favor, não leve isso a sério. Eles finalmente conseguiram dissipar as suspeitas de Darren, mas agora o pequeno Chiarli havia tocado no assunto novamente, fazendo suar profusamente. As palavras dela não provaram que a tripulação pirata de Roger estava em casa na Ilha dos Homens Peixe, e que até mesmo o mais famoso vidente da Ilha dos Homens Peixe havia lido a sorte deles. Felizmente, o vice-almirante dos fuzileiros navais não pareceu se importar, apenas olhou para o pequeno homem-peixe com interesse e sorriu. O que mais? Chiarli balançou a cabeça novamente. Não consigo ver mais nada. A adivinhação não é todo-poderosa. Mas, ela levantou a cabecinha e olhou para Darren com seus misteriosos olhos azuis. Posso te contar sua sorte, Marine-san? De jeito nenhum. Antes que Darren pudesse dizer qualquer coisa, Netuno, o primeiro-ministro Tartaruga, e os outros gritaram em alarme. Você está brincando? Todos sabiam quais seriam os resultados da adivinhação de Chiarli. Os portões da Ilha dos Homens Peixe seriam quebrados, o grande pirata Roger morreria e o mundo mergulharia em uma nova era de turbulência. Sem exceção, todas essas foram notícias ruins. E se Chiarli previsse algo ruim vindo desse deus feroz e o deixasse infeliz? Então seria a Ilha dos Homens Peixe que sofreria. A adivinhação sempre foi uma profissão perigosa. Você pode até conseguir extorquir dinheiro dos fracos, mas se encontrar alguém irracional, essa pessoa pode matá-lo sem pensar 2 vezes se não estiver feliz. Entretanto, diante do animado Netuno e dos outros, Darren apenas olhou para eles com indiferença e silenciou a todos. O que houve? Você acha que algo ruim vai acontecer comigo no futuro? Claro que não. O rosto do primeiro-ministro Tartaruga mudou, e ele imediatamente sorriu se desculpando. Como pode ser? O vice-almirante Darren é tão poderoso e sua influência e status estão no auge. Não importa quais dificuldades você encontre, elas não serão problema para você. Darren ignorou o rapaz e olhou novamente para a pequena sereia, sorrindo levemente. Certo, venha e leia minha sorte.
Em sua vida passada ele havia sido um materialista convicto, zombando de adivinhações e adivinhações. Mas depois de vivenciar algo tão inacreditável quanto a transmigração, ele não pôde deixar de começar a acreditar em certas coisas. E mesmo que ele não acreditasse, não havia mal nenhum em ouvir. Um sorriso apareceu no pequeno rosto de Charlie. Ela pegou a bola de cristal novamente, que tinha uma rachadura superficial. Com uma expressão séria no rosto, colocou a bola de cristal à sua frente, estendeu a mãozinha, segurou-a delicadamente e fechou os olhos lentamente. Logo Darren notou algo estranho. Ele não sabia se era um erro, mas parecia sentir uma aura fraca e estranha aparecendo gradualmente no espaço vazio ao seu redor, imperceptível e indetectável. Parece que isso está realmente relacionado a algum tipo de misticismo. Esse pensamento passou pela mente de Darren. No entanto, isso era compreensível. Afinal, neste mundo, até almas existiam e podiam se manifestar claramente. Todo o salão de banquetes ficou em silêncio. Estava tão silencioso que até um alfinete caindo podia ser ouvido. Dava até para ouvir Netuno e os outros respirando nervosamente. De repente, a expressão de Charlie mudou e ela regalou os olhos. O medo indescritível surgiu em seus olhos, fazendo-a tremer por inteiro e seu rosto ficar pálido. Rachadura. A rachadura na bola de cristal de repente se espalhou e se estendeu, um escarlate infinito preenchendo toda a esfera, então ela explodiu em pedaços. Isso? Como isso é possível? Um traço de sangue escorreu do canto da boca de Charlie, e ela olhou para Darren com medo, seu corpo subconscientemente encolhendo. O que você viu? Darren franziu a testa e perguntou. Charlie não estava mais calma e composta, mas como um coelho assustado, sua voz estava incoerente. Você, aquela época, era você. O destino mudou. Então foi você. Você está morto. Antes que ela pudesse terminar, sangue jorrou da boca e do nariz de Charlie, e então seus olhos reviraram, ela perdeu a consciência e desmaiou. Darren, ela disse que eu estou morto? Ele se virou para Netuno e os outros e sorriu de maneira amigável e pacífica. Netuno e os outros estavam pálidos e ajoelhados no chão com os corações batendo forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.